estamos aqui juntos para transmitir essa palavra tão importante, para aprender da palavra do Senhor. Eu convido a você que tem entrado agora nessa live, para ir junto aprender da palavra de Deus. Como tenho falado nas quarta-feiras, estarei aqui para falar para você o quanto Deus é bom, o quanto Deus é grandioso, o quanto Deus é miraculoso, o quanto Deus tem a nos ensinar. Eu peço desde já, para que, como costumeiramente eu tenho pedido, para você pegar a sua Bíblia, pegar ela na estante, pegar ela lá no criado mudo que você deixou, na sua escrivaninha, para aprender da palavra do Senhor. Para nós se alimentar, para nós andar diante desta palavra tão importante, tão grandiosa. Eu peço para que você compartilhe esta live para o seu amigo, para a sua amiga, para o seu irmão, para a sua irmã, para todos entender o quanto Deus é bom, o quanto Deus é milagroso, o quanto Deus vai falar. Eu garanto a você de você sair daqui dessa live com a resposta divina, com aquilo que o Senhor reservou para o seu coração. Olha só, vamos ler a palavra do Senhor, que está escrito no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreve o evangelista Mateus. Mateus capítulo de número 6, versículo de número 25. Muito obrigado por você ter entrado agora, muito obrigado por você estar sempre aqui comigo. Deus abençoe sua família, Deus abençoe você poderosamente. Olha só, Mateus capítulo de número 6, versículo de número 25. No versículo 1, nós vamos entender o que Deus reserva dentro da sua palavra para o nosso coração. Olha só, esta palavra falará com a tua família. Então, desde já, compartilhe essa live para o seu amigo, para a sua amiga, para o seu irmão, para a sua irmã, para todos que temem a Deus, que você tem no seu coração, que quer que ele escute essa palavra. Se você é católico, muito obrigado por estar assistindo. Se você é assembleano, muito obrigado. Se você é batista, muito obrigado por estar assistindo. Se você é da Universal, muito obrigado por estar assistindo. Se você é de qualquer religião, não importa que religião você é, o que importa é que você está na live certa, ouvindo a palavra verdadeira, que é a palavra de Deus. Olha só, Mateus capítulo de número 6, versículo de número 25, diz assim: Pois isso vos digo, não andei ansioso pela vossa vida, quando que haveis de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida maior do que o alimento, e o corpo maior do que a roupa? Isso é uma pergunta. Olhai para as aves do céu, não planta, não colhe e não ajunta em celeiro, contudo vosso Pai Celestial as alimenta. Não entendei vós muito mais, não tendes vós valor maior do que estes? Versículo 27. Qual de vós poderá com a sua preocupação, acrescentar uma única hora ao curso da sua vida? Quanto à roupa, porque a dais ansioso? Olhai
como cresce o lírio do campo. Ele não trabalha e nem fia. Olha só que coisa interessante. Versículo 29. Eu, porém, vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se com qualquer delas. Versículo 30. Se Deus assim veste as aves do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vós, homem de pequena fé. Olha o que é que Deus tem para nós. Portanto, não andeis ansioso, dizendo, com que comeremos ou com que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Pois o gentio procura todas estas coisas, de certo vosso Pai Celestial também sabe que necessitais de todas essas. Aí ele diz, buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Só até aqui, e vamos pedir discernimento do Espírito Santo, para que ele nos ajude a compreender, a entender os grandes segredos revelados em sua palavra. Vamos orar. Nesse momento já lemos a palavra de Deus. Antes de falar algo dela, vamos pedir discernimento ao Espírito Santo para que ele pode nos dar um grande ensinamento, uma grande lição de vida para a nossa família, para todos nós, através desse texto. Peço a você que vamos orar nesse momento, feche os seus olhos e orarei para a sua família. Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesse momento diante da Tua palavra, ó Pai, traz, Senhor, e revela a nós, ó Pai, os segredos escondidos nesta Tua palavra, Pai. Tu já tem falado, Senhor, através da Tua palavra, continua falando conosco, continua nos despertando, continua nos dando, Senhor, o aprimoramento da Tua palavra, o aprendizado da Tua palavra, para que nós possamos, ó Pai, entender a Tua vontade, para que nós possamos, ó Pai, compreender a Tua palavra de uma forma linda e tremenda. Abençoa a família dele, a família dela que está me assistindo. Abençoa todos de modo geral, ó Pai. Deus eterno, em nome do Teu Filho amado, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que bom que nós vamos aprender junto da palavra de Deus. Olha só, eu vou aqui levar uma mensagem para o seu coração textual, segundo o texto. Eu gosto muito de pregar na live de uma maneira textual. Por quê? Porque diante desse texto nós vamos aprender, nós vamos extrair, guiado pelo Espírito Santo, tudo aquilo que o Senhor reserva para nós hoje. Vamos aprender com a palavra de Deus. Olha só, o primeiro versículo para que nós entendamos esse texto sagrado. Olha só. Por isso vos digo, não andei ansioso pela vossa vida. Tem uma vírgula aqui, vamos parafrasear. Jesus, ele dizendo, olha, não andeis ansioso com a vossa vida. Talvez você encontre nesta noite, nesse dia, nessa tarde, não sei, depois esse vídeo vai ficar aí, você vai assistir. Talvez você anda ansioso, talvez você anda ansiosa com alguma coisa da sua vida, com alguma preocupação, ou até mesmo com o cuidado do seu filho, com o cuidado da sua filha, não é isso? Ou com o cuidado da sua família, ou com cuidado para manter a sua família de uma forma sadia. Mas Deus diz nesse momento para que você não fique preocupado. Ele preocupando-se com a sua saúde. Ele aqui, ele é um Deus que se preocupa conosco, é um Deus que cuida. Aí ele conhece, ele sabe quem fez, ele sabe o nosso pensamento, que vem preocupação. Aí ele diz hoje, olha, não andeis ansioso. O que é não andar ansioso? Não vivei ansioso. Não ficai preocupado. Não ficai inquieto. Não se preocupa.
Por quê? Porque Deus está no controle da tua filha. Não se preocupa, porque Deus está no controle do seu filho. Não se preocupa, porque Deus está no controle do seu trabalho. Não se preocupa, porque Deus está no controle da sua faculdade. Não se preocupe, porque Deus está no controle do seu ministério. O que você deve se preocupar só tem uma coisa: de estar adorando a Deus, de estar servindo a Ele, porque o demais coisa Ele vai acrescentar. Isso é a palavra de Deus, é fiel e verdadeira. Por isso que o Senhor diz a ele: não andeis dessa forma, não vivei ansioso, não se preocupe com isso, não se preocupe com aquilo, porque Ele suprirá toda a sua necessidade, toda a nossa necessidade. Antes de nós chegarmos em oração pedindo a Ele, Ele já sabe o que nós estamos precisando. E no momento certo, na hora certa, Ele vai agir. Quando você coloca a sua fé em prática, a colocação da sua fé em prática traz para você uma tranquilidade. Por quê? Porque você tem fé que Deus vai agir. Você tem fé que Deus está trabalhando. É por isso que Ele: não se preocupe, não andeis ansioso, não andeis preocupado com coisa alguma. Não andeis preocupado com o trabalho, não andeis preocupado com os teus filhos, não se preocupe, porque Deus está cuidando do seu. Deus está cuidando, protegendo, amparando, sustentando, alimentando com a sua palavra. Você deve fazer o seguinte: estar com cuidado de estar servindo ao Senhor. Porque enquanto você está servindo a Deus, Deus está cuidando do problema que você vai vivenciando. E Ele vai solucionando. Isso é para que você venha ter um maior cuidado de estar servindo ao Deus que cura, que liberta, que transforma, que purifica, que santifica, que restaura, que dá a vida, que deu a vida por nós. Isso é importante. Por isso que Ele diz aqui: não andeis ansioso. Talvez você passou o dia hoje ansioso ou ansioso. E a ansiedade traz para você grande mal. E Deus quer o melhor para você. E por Ele querer o melhor para você, Ele diz nessa noite: não andei ansioso, não andei ansiosa. Não se preocupa, porque eu estou no controle. Nesta peleja, e lá em Êxodo, se não me foge da memória, Êxodo capítulo 14 e versículo 14, se não me foge da memória, está escrito assim: nesta peleja não tereis que pelejar. O Senhor pelejará por vós e vos calarei. Não se preocupa, porque Deus está no controle da sua vida. Isso é importante para que você escute. Este é um segredo revelado através da sua palavra nesse instante. Olha só: não andei ansioso pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber. Olha que coisa interessante. Não andeis preocupado com a comida. Olha que coisa interessante. Deus sabe que nós precisamos estar se alimentando dia a dia. Não é isso? Ele conhece, Ele sabe. Ele sabe de tudo isso, que você necessita de pão. Você deve estar sempre buscando sim, sempre eu vou falar nessa live, buscando sim o reino de Deus. E a demais coisa vai ser acrescentada. A demais coisa, os seus problemas vão ser solucionados. Ele cuida dos seus filhos. Ele cuida da sua filha. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é importante. Ele diz: quanto que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto aos que haveis de vestir. Olha que coisa interessante. Aí ele diz assim: não é a vida maior do que o alimento, ou o corpo maior do que a roupa? É uma pergunta. Qual é o maior para você? Qual é o maior, algo mais importante para você? É a sua preocupação ou a sua vida em si? Qual é maior para você? É o seu corpo ou é a sua veste?
Olha que Deus faz nós pensar um pouco na essência, naquilo que é mais essencial para a nossa vida. Porque Ele está cuidando. Ele permitiu você chegar aos 12, 13, 14, 15, 16 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, ou mais de 50, talvez está me assistindo aí. E Ele tem cuidado de você, deu proteção, Deus deu a você sabedoria e conhecimento. Ele cuida, Ele sempre está cuidando dos seus filhos. Ele não quer que os seus filhos fiquem preocupados. Ele não quer que você fique desta maneira. Ele quer que você fique tranquilo, porque Ele está agindo, porque Ele está trabalhando, porque Ele está operando, porque Ele é o Senhor que faz o impossível acontecer em nossa vida. Olha só, o versículo de número 26. Olhai para a ave do céu, não planta e nem colhe, e não ajunta em celeiro, contudo, vosso Pai Celestial as alimenta, e não tem de vós mais valor do que ela. Olha que coisa interessante. Jesus, para que nós possamos entender tudo isso que Ele está falando conosco, da nossa veste, da nossa roupa, né? Do nosso corpo, da nossa vida. Aí Ele faz o quê? Uma analogia com a natureza. Ele pega, para que nós entenda, para que nós compreenda a sua palavra, para que nós entendemos nosso valor, que muitas vezes as pessoas não entendem o valor que tem para Deus, aí fica preocupado com tantas outras coisas que não é essencial. Aí o Senhor diz aqui, olha, Ele faz uma analogia tão importante. Ele diz, olha para as aves do céu, os passarinhos, não semeia, mas o Senhor alimenta todos os dias. Olha a erva do campo, o Senhor põe água na medida do seu crescimento. E a erva do campo nasce, floresce, produz fruto. Aí ele diz aqui, olha, tudo isso que eu estou falando com você, tudo isso que eu estou mostrando a você, tudo isso que eu estou mostrando a você, fazendo essa analogia aqui. Aí ele diz uma coisa que é muito forte. Não tem de vós muito mais valor do que elas? Não tem vós mais valor do que ela? Você é valioso para Deus. Você é valiosa para Deus. Deus, Ele se preocupa com você. Ele quer sempre te ajudar. Ele quer sempre falar com você. Ele quer sempre te conduzir. Ele quer sempre te orientar. Ele quer sempre te edificar na sua palavra. É essa palavra que traz para a nossa vida um pouco de tranquilidade. Traz uma clareza. É uma luz para nosso caminho. Como disse Davi no seu salmo. No Salmo 19, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. É a tua palavra, é o que traz para nós, é o que traz para mim e para você uma clareza de Deus, um entendimento de Deus. Aquele que anda segundo a sua palavra não anda em escuridão, ele anda com a clareza, ele sabe, ele conhece, ele entende, ele compreende. Por isso que é importante a leitura desta palavra, por isso que é importante o conhecimento desta palavra, por isso que é importante essa palavra ser pregada, porque traz para você um alívio para a tua vida, um alívio para a tua família. E eu quero que você, por cuidar da sua família, compartilhe essa live para aquele que precisa ouvir a palavra de Deus, que é importante, porque grande segredo, grandes ensinamentos tem nesta palavra. Olha só, no versículo 27 de Mateus capítulo 6, diz assim, ó: qual de vós poderá com as suas preocupações acrescentar uma única hora ao curso da sua história? Eu paro um pouco aqui para que você reflita. Vamos parafrasear esses versículos aqui, tão importantes. Vamos lá, está com a Bíblia aberta aí?
talvez você esteja no seu trabalho, mas não está com a Bíblia aberta, mas escuta só, eu vou ler aqui, ó. Qual de vós poderá, escute só, qual de você que me assiste aqui, que está preocupado, escute só, com a sua preocupação, com essa preocupação que você vem esses dias, escute só, poderá acrescentar única hora, uma só, mas é 2 e 5 não, é uma hora só, no curso da sua vida. O que quer dizer isso? Você com seu cuidado, com seu entendimento, com a sua ciência, com a sua preocupação da sua vida, você tem uma maneira, se estiver hoje, daqui a uma hora, você irá padecer, morrer, ou morrer mesmo, vamos lá, morrer. Você pode, com a sua preocupação, acrescentar mais uma hora da hora que está predestinado para você. Você pode ter a preocupação que você tiver, mas se você estiver certo para ir hoje, com a sua preocupação, você não vai acrescentar. Então, não tem. Isso aqui quer dizer o quê? Que não tem valor, não tem sentido, não tem objetivo a sua preocupação. Não tem valor algum você se preocupar com isso, aquilo, outro. Só tem prejuízo. Prejuízo porque a preocupação, a sua preocupação pode trazer uma depressão para a sua vida. Aí Deus não quer o seu filho depressivo. O que é que ele faz? Ele diz através da sua palavra hoje, ele fala através dessa live dizendo o seguinte: não andeis preocupado, não andei ansioso, não andei ansiosa por nada nessa vida. Você deve sim fazer uma única coisa: buscar a Deus, conhecer mais a sua palavra, entender mais o segredo revelado em seu mandamento, que Deus tem deixado aqui, a palavra dele. É para que eu e você venha se despertar. É para que você venha entender que você depende de Deus. Você é uma pessoa que depende de Deus para viver. Porque se você, com toda a sua ciência, com todo o entendimento, com toda a sabedoria que você tem, com toda a sua preocupação, você não pode acrescentar uma hora da sua vida? E isso mostra que é Deus que está no controle da sua vida. Você tem que entender isso. Isso aqui é um ensinamento para a sua vida. É Deus que está no controle. Se Ele quer levar, Ele leva. Se Ele não quer levar, Ele não leva. Não se preocupe, porque você, com a sua preocupação, não acrescentará em sua vida nenhuma hora. É o que está aqui na palavra de Deus. Então não tem sentido essa preocupação. Não tem valor algum essa preocupação. Não acrescenta nada em sua vida essa preocupação. De resultado bom. Só acrescenta resultados ruins a preocupação. Deus conhece a mim, conhece a você. Ele diz: olha, não andeis ansioso, não andeis preocupado, porque eu cuido de vós. Você tem que saber, você tem que ter em mente, você tem que ter dentro do seu coração que você depende de Deus. Você depende de Deus para andar. Você depende de Deus para falar. Você depende de Deus para enxergar. Você depende de Deus para ouvir. Você depende de Deus para viver. Você depende de Deus para pensar. Você depende de Deus para dormir. Você depende de Deus para levantar. Você é uma pessoa dependente de Deus. O que Deus quer dizer através dessa mensagem aqui, através dessa live para você, é que você depende de Deus para viver. Simplesmente isso. Se você depende de Deus, então, com todo o grau de conhecimento que você tem, não acrescenta uma hora da sua preocupação, do curso da sua vida. Então, isso quer dizer para quê? Isso quer dizer o que? Um despertar para que você entenda que você depende de Deus. Então, se nós dependemos de Deus, é o que eu e você deve pensar nisso e ter conhecimento disso. E dizer: Deus, eu dependo de Ti. Então me ajuda, me ensina, me conduz, me faz andar, me faz enxergar, me faz ver
a tua vontade em minha vida, para que eu possa te agradar, para que eu possa fazer algo mais para o Senhor. Porque eu dependo dele, porque eu preciso dele, porque eu necessito dele. Você tem que ter isso na sua mente. E quando você entende isso, quando você compreende isso, você vai mais para os pés do Senhor. Porque você hoje está assistindo essa live, porque Deus permitiu você enxergar. Quando você amanheceu o dia, acordou, você recebeu um grande presente de Deus. Foi o fôlego de vida, essa visão, esse ouvido, esse olfato, essa força para andar, essa força para palpar as coisas. Ele te deu hoje um presente. Todo dia nós somos presenteados por Deus e pouco nós reconhecemos isso. Pouco nós entendemos isso. Mas graças a Deus, graças ao Pai, que traz a palavra de Deus nesta noite para a tua casa, para a tua vida. Até mesmo no seu trabalho você está assistindo aí. Mas Deus, Ele quer que você sempre lembre que você é um ser que depende de Deus. Porque muitas pessoas não têm essa clareza que você está tendo. Muitas pessoas estão andando aí, não estão agradecendo a Deus por estar enxergando, por estar ouvindo, por estar andando, por estar vivendo, por estar comendo, por estar vestindo. Mas graças a Deus, Deus desperta você agora, nos desperta para que nós entendemos que dependemos de Deus. Não daquilo que nós sabemos, não daquilo que nós entendemos, não daquilo que nós fazemos, mas sim exclusivamente de Deus. Exclusivamente de Deus. Quando eu e você entende isso, você se engaja mais na obra de Deus. Quando você entende isso, que você tem um chamado de Deus desde quando você nasceu, você começa a viver a sua vida de uma forma diferente. Você começa a entender que precisa mais estar perto de Deus, que precisa mais estar ouvindo a sua palavra, lendo, conhecendo, para que os segredos de Deus em sua vida se desenrolem. Você tenha clareza, você tenha entendimento da palavra dele. É por isso que, graças a Deus, eu peço a Deus sempre força para estar sempre pregando a palavra dele. Porque cada vez que eu estou pregando, eu estou alimentando a minha alma, eu estou alimentando o meu espírito. E eu creio também que esta palavra está te despertando. Eu creio também que esta palavra aqui está trazendo você para conhecer, para entender mais a vontade de Deus em sua vida. Para que você entenda mais os segredos revelados na sua palavra. Isso aqui é chave importante que nos traz um entendimento de Deus. Traz uma dependência, traz um despertar que dependemos de Deus. Então, neste momento, se você quer mais despertar a pessoa, você já está sendo despertado através dessa live. E se você quer me ajudar, despertar mais pessoas para que venha entender a vontade de Deus em sua vida, leve essa live para o seu amigo, para o seu tio, para a sua filha, para o seu neto, para a sua mãe, porque ela precisa entender essas verdades de Deus. Nós precisamos divulgar mais essa palavra tão importante, que traz uma edificação para a nossa vida, que traz uma saúde mental, que traz uma saúde espiritual, que traz uma saúde física, e traz uma saúde, um grande edificamento para a nossa família. Esta palavra traz para você hoje e trará sempre. Eu creio que você já vai compartilhar essa live para o grupo, na rede social, porque Deus, Ele quer que esta palavra seja mais edificante em sua família, em seus filhos, na população. Louvado seja o nome do Senhor. Quanto mais, vamos versículo 8, vamos voltar ao texto sagrado, não é isso? Qual de vós poderá, com a sua preocupação, acrescentar uma única hora ao curso da sua vida? Ao versículo 28 do capítulo 6 de Mateus. Quanto à roupa, por que andais ansiosos? Olha, ele pega aqui uma parte tão simples e
tem pessoas que se preocupam tanto. Olha, quanto à roupa, por que andeis ansiosos? É uma pergunta. Por que você está ansioso com essas pequenas coisas? Por que você está preocupado com essa pequena coisa? Com a veste, com o tecido, com o pano, com algo perecível. Ele está dizendo o que esse texto aqui? Vamos parafrasear aqui, ó. O que é que esse texto está dizendo aqui, ó? Você está preocupado com a coisa que perece e você não está entendendo com a sua vida que é eterna, que a sua vida não morre, que a sua vida é eterna. Deus fez algo muito importante em você para que você venha se preocupar. Não é com isso aqui não. É com a sua vida espiritual. É com a sua vida aqui na terra e com a sua vida depois da sepultura, depois da morte, e a vida também para você. Você pode dizer, há um paradoxo aqui. Não, é uma clareza. A vida após a morte. Jesus veio trazer uma vida abundante, ele não veio trazer uma vida só terrena. Por isso que Jesus não prometeu muita coisa aqui na terra, ele prometeu coisa celestial, ele prometeu algo melhor do que você pensa, algo melhor do que você imagina. Por isso que o Senhor diz, ó, não fique preocupado com coisas terrenas, com coisas matéria, com coisas pequenas que perecem. Se preocupe com a sua vida, com a vida espiritual, se preocupe em estar diante de Deus, buscando a Ele. Isso sim, deveria você estar preocupado. Poucas pessoas se preocupam de estar buscando a Deus, de estar pedindo a Deus, de estar em comunhão com Deus, de estar vivenciando a sua palavra. E se preocupa em outras coisas. Talvez, eu creio que você não é a pessoa que está se preocupando com essas coisas não, mas eu creio que tem pessoas que andam se preocupando com coisas terrenas que passam. Tem pessoas que chegam até um estado depressivo porque se preocupa por ter tanto dinheiro e se preocupa tanto em ter dinheiro que perde até a sua saúde mental. Tem pessoas que se preocupam tanto no seu trabalho quando pensa que não, perde aquele trabalho que tanto se preocupou. Tudo aqui é passageiro, é por um período de tempo. O que Jesus aqui quer mostrar é, ó, tem coisa mais importante para que você venha se preocupar. É com a sua vida espiritual. É com a sua saúde mental. É com a sua saúde espiritual. É com a sua saúde emocional. Isso sim, isso que é importante. Não é isso? Por isso que ele diz aqui, quanto à roupa, por que andais ansioso? Olha como cresce, aí ele vem, ó, ele pega, fala uma analogia tão importante. Olha como cresce o lírio do vale, as plantas, olha como cresce a floresta, olha como cresce os campos, as sementes que poucas pessoas semeiam. Nós sabemos que existe semente que nós semeia, que é a semente do feijão, mas existe semente, se você for olhar o lírio do vale, ninguém semeou. E está lá, passando de geração, e Deus cuidando, Deus dando água no tempo certo, Deus fazendo florescer no tempo certo. Deus cuida disso, ele fala, olha você, a natureza humana. Agora eu vou tirar você para você entender a sua natureza, a sua vida, a sua essência com a coisa terrena. Aí ele mostra, ó, olha para o lírio do vale. Olha para os lírios, os campos, olha como floresce, olha como cresce. Olha aí, olha que coisa interessante. Olha para como cresce o lírio dos campos, ele não trabalha. Olha que coisa interessante, olha as aves do céu, os passarinhos, não semeia não. Ele leva nós para entender a nossa vida com a natureza, que nós vivenciamos tanto. Olha os passarinhos, não semeou, mas está colhendo, está comendo os frutos. Olha que coisa interessante, que coisa importante para que nós entendamos a nossa vida. Deus trazendo à nossa memória um entendimento mais importante, que é para nós se preocupar sim, é com a vida eterna, com a vida
espiritual. Mas que essa vida que perece, qual a preocupação que você acrescenta com seu conhecimento, uma hora da sua vida, como disse aqui? Olha só, o 29 de Mateus capítulo 6, ele diz assim, ó, ele falando tudo isso, explicando tudo isso aqui, ele diz, ó, eu porém, Jesus dizendo aqui, a palavra de Jesus, esse ensinamento de Jesus, do mestre, eu porém vos digo que nem mesmo Salomão, olha que coisa interessante, um homem mais rico, ele pega aqui para que nós entendamos o que é a vida, ele pega Salomão, não teve pessoa e nem tem ainda hoje, nesse século 21, que teve mais riqueza, que teve mais prosperidade, que teve mais dinheiro, que teve mais roupa, que teve mais vida excelente do que Salomão. Aí ele faz essa analogia aqui, ó, no versículo 29, eu porém vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, em todo o seu poder, em toda a sua majestade de rei, vestiu-se como qual deles veste. Olha que coisa interessante. Deus dizendo que os passarinhos, nem Salomão, com a sua glória, escute só, Salomão, ele tinha pessoas para trabalhar para ele, mas nem ele, com toda a regalia que teve, não se vestiu melhor, olha que coisa interessante, do que quem? Os passarinhos, as aves, o lírio. Olha que coisa interessante, que coisa forte. Não é a sua preocupação que vai trazer a melhor coisa para você, mas sim aquele Deus Todo-Poderoso é que vai permitir aquilo mais importante acontecer em nossa vida. Então temos que ter em nossa mente um plano, um projeto de vida espiritual, de vida com Deus, de comunhão com Deus, de conhecimento com Deus, de Deus. Por quê? Porque é Ele que permite as coisas boas acontecer em nossa vida. É Ele que está liberando as bênçãos do céu sobre as nossas famílias. Então temos que se preocupar com essas coisas pequenas ou com aquilo que é maior, que é mais essencial. É a nossa vida, é o Deus Todo-Poderoso, em primeiro lugar o Deus Todo-Poderoso, e a nossa vida aqui espiritual. Por quê? Porque é Deus Ele que cuida, e a nossa vida é mais importante do que todas as outras essas coisas que nós muitas vezes se preocupa. Vamos lá. No versículo 30 do capítulo 6 de Mateus diz assim: se Deus assim veste, olha só, uma tranquilidade para você ficar tranquilo. Você talvez está preocupado. Eu creio que a partir dessa mensagem já estamos quase no meio, você não está mais preocupado. Você não está mais, com ansiedade. Porque ele diz aqui, ó, se Deus assim veste a ave do campo, que hoje existe, versículo 30, não é isso? Se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado no fogo, não vestirá muito mais a vós, homem de pequena fé. Se Ele cuida das aves do céu, que Ele cuida das flores, do campo, não cuidará de você, que tem maior valor do que os pardais, do que os passarinhos, que Ele cuida todo dia, alimenta? Ele não cuidará de você? É uma pergunta tão importante, E o interessante é que ele fala aqui, ó, homem de pequena fé. Homem de pequena fé. Quando nós pedir a Deus para que Deus venha a nos trazer e aumentar
a nossa fé, nós vamos comer, nós vamos vivenciar tudo quanto Deus tem para nós. E não é pouca coisa não. Deus tem muitas coisas. Agora, tudo, escute só, isso aqui é interessante. Tudo que você deve e tem de receber depende da sua fé. Tudo que você conseguiu, tudo que você vai querer ou ainda está projetando em ter, vai conseguir pelo tamanho da sua fé. É o que a Bíblia diz aqui. Homem de pequena fé. Quando nós não temos tanta fé, nós ficamos preocupados com as coisas pequenas. Mas quando nós pedimos a Deus para aumentar a nossa fé, e eu peço para que você, a partir de hoje, em oração, peça para que Deus aumente sua fé. Porque através da sua fé, pelo tamanho da sua fé, é o que você vai ter e vai galgar de Deus, receber de Deus através da sua fé. Se for grande, grande coisa você vai receber. Se for pequena, pequenas coisas você vai ter de Deus. Porque pelo tamanho da sua fé, pelo aquilo que você acredita, pelo aquilo que você busca, pelo aquilo que você coloca na mão de Deus, Deus vai fazer conforme a sua fé. Quando ele foi curar, ou quando aquela mulher que correu, que tinha um fluxo de sangue, tantos anos padecendo ali, quando ela tocou em Jesus, ele disse, grande é a tua fé. Recebeu o grande milagre de Deus através da grande fé que ela teve. Este é o segredo de Deus para você. Então, a partir de hoje, peça para que Deus aumente a sua fé, porque grande coisa Deus tem para a nossa vida. Isso é importante. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 31. Portanto, não andeis. Ele fala de novo. Ele toca de novo no assunto da preocupação, da ansiedade. Ele diz assim, ó. Portanto, não andeis ansioso, dizendo que comeremos. É uma pergunta. Você não anda ansioso mais dessa forma. O que comeremos? O que é que tem para nós comer? Olha que coisa interessante. O que beberemos? Aí diz aqui, ó, versículo 31. 31 diz isso. Aí o versículo 32 diz, pois o gentio procura todas estas coisas, de certo, vosso Pai celestial bem sabe que necessitai de todas estas coisas. Quando você se preocupa tanto em vestir, quanto você se preocupa tanto em beber, em possuir, em ter, Ele sabe de tudo quanto você necessita. Agora Ele está olhando, focado no tamanho da fé que você tem com Ele, ou para Ele. Qual o tamanho da tua fé? Fé, como diz o escritor ao Hebreu 11, ele diz assim, fé, um entendimento mais para nós entender aqui, o que é fé? Talvez você está perguntando, o que é fé? Eu gosto de falar, explicar sobre fé com a frase de um grande teólogo, Santo Agostinho. Ele diz assim, fé é acreditar naquilo que não vê, e a recompensa de acreditar naquilo que não vê é receber aquilo que se acredita. Olha que coisa interessante. Fé é eu acreditar no que eu não vejo. E por eu acreditar no que eu não vejo, eu vou receber o que eu não vi, o que eu espero, o que eu acredito. O que é que você acredita para a sua vida? O que é que você acredita? Onde está?
Essas coisas muito importantes. Nós estamos ao vivo, isso é normal. Eu coloquei no Perturbe, talvez saiu o celular aí. Mas é bom. Isso é bom. Nós entendemos a palavra de Deus. Vamos lá. Vamos entender mais a palavra do Senhor. Versículo, vamos ter concluir. Já estou concluindo essa mensagem, viu? Já estou concluindo, já estou tirando tudo aqui para que você entenda e compreenda a palavra de Deus. Olha só, versículo de número 33. Você que entrou agora, que bom, mais uma vez estar aqui, nós juntos aqui. Olha só, 33, Mateus capítulo 6, versículo 33, diz assim: buscai, pois, isso aqui é a chave e o segredo da sua vida, da nossa vida. Escuta só. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Aqui eu paro um pouco, peço para que você respire, porque esse texto você tem que deixar guardado dentro do seu coração, porque vai mudar o curso da sua vida, o curso da sua história. Vai mudar completamente o seu entendimento, o seu conhecimento. A mudança haverá quando você colocar esse versículo 33 em prática. Eu concluo aqui essa mensagem com esse versículo 33 do capítulo 6 de Mateus, que diz assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O que é que você está buscando em primeiro lugar? O que você está colocando em sua vida em primícia, a primazia? Você está deixando o quê? O que você está buscando primeiro? Talvez você está buscando a casa, né, própria. Talvez você está buscando um carro. Talvez você está buscando um emprego. Talvez você está buscando uma faculdade, está buscando isso. Mas em primeiro lugar, em primórdio que você deve deixar em sua vida é buscar. A primeira coisa que você tem que buscar é o reino de Deus. Por quê eu estou dizendo isso? Porque se você estiver preocupado em buscar o reino de Deus, a sua casa própria vem, porque Deus cuida, Deus se preocupa, Deus sabe o que é que você está precisando. Quando você busca o reino de Deus, Ele sabe da sua condição financeira e vai suprir a sua necessidade. Quando você busca Ele, por quê? É preciso buscar Ele. É preciso estar buscando a Ele. Porque lá em Mateus, porque Deus é um ser, Ele é um Deus recíproco. Olha só, Ele diz: eu amo o que me amam, e o que de madrugada me buscam, me achará. Olha que coisa interessante. Quando você se desprende das coisas e a buscar Ele, quando você vai buscar Ele, quando você vai buscar o reino de Deus, aí você diz: o que é o reino de Deus? É aquilo que Ele colocou dentro de você. Muitas vezes Jesus diz: ó, o reino de Deus está dentro de nós. É você deixar esse reino que está dentro de você sair para fora. O que quer dizer isso? Deus deixou plantado o reino dele, Jesus deixou plantado o reino dele dentro de cada ser humano. Precisa você colocar em prática, colocar para fora, você no reino de Deus, você colocando para fora o reino de Deus que está dentro de você, não está ali, não está acolá, está dentro de você. O reino de Deus é para que você reine, para que você viva reinando com Cristo. O que é isso? É pregando o Evangelho, é instalando as boas novas, é evangelizando, é publicando essa live para a sua família. Isso mostra que você está envolvido, envolvida com o reino de Deus. Você quer que o reino de Deus cresça? Nesse momento, aperta aí, coloca lá para sua amiga, para o seu amigo, para o Instagram.
Compartilhe essa live, porque que o reino de Deus cresça aqui através dessa live, através da sua palavra. Você tem que fazer isso, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Aí a Bíblia diz assim, olha, dá um despertar e traz também uma promessa, esse texto aqui, olha. Aí ele diz assim, olha, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aí você diz, onde é que está a promessa? Está aqui. E todas essas coisas que você se preocupa, todas essas coisas que você necessita, todas essas coisas que você está planejando, será acrescentado. Aí você diz, será? Então não tem fé. Se a Bíblia diz, se a palavra de Deus está dizendo, se você buscar o reino de Deus, todas estas coisas que te faltam será acrescentada. Porque esta palavra é fiel. Tem um dito no meio dessa mensagem dizendo o seguinte, você vai alcançar alguma coisa em sua vida de prosperidade quando você aumentar a sua fé. Pelo tamanho da sua fé, será o tamanho da sua bênção. Por quê? Se você colocar esse versículo, eu disse que esse versículo aqui era a chave, era o código para a sua vida. 33 de Mateus 6, no capítulo 6, 33 versículos, diz assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Se você colocar isso em prática, e pelo tamanho da sua fé, essa promessa fiel de Jesus irá se cumprir. Pode ter convicção disso. Todas estas promessas irá se cumprir quando você se colocar em fazer o reino do Senhor está dentro da sua vida em primeiro lugar. Aí sim, a sua vida mudará completamente. Quando você tomar esse versículo com toda a fé, com toda esperança, com toda confiança, esta promessa se cumprirá em sua vida. Eu vou aqui parar, porque aqui é muito importante para que você entenda, para que você compreenda tudo aqui que foi citado. Esse versículo é primeira para a sua vida, para você mudar a sua vida. Esse versículo aqui, se você compreender e começar a ter fé, que tudo em sua vida, você se dedicando à obra do Senhor, o reino de Deus, tudo que você precisa o Senhor vai suprir, com a sua fé você ganhará e você alcançará o impossível em sua vida. Vamos orar, encerrando essa live. Muito obrigado por ter assistido até o final, muito obrigado por você ter compartilhado, muito obrigado por tudo. Vamos orar e eu vou orar pela sua família nesse instante. Querido Deus e eterno Pai, essa pessoa, Pai, que assistiu essa live desde agora, Pai, do início até o fim. Deus, aquele que assistiu também do meio até agora, Pai. Mas Deus tem despertado fortemente o teu povo, tem despertado esta família, tem despertado com a tua palavra, Senhor, esta vida, ó Pai. Deus, vai aumentando, acrescentando a fé dele e a fé dela, para que ela receba a grande bênção, o grande mover teu na sua vida e sua família. E que o Senhor dê tudo quanto o Senhor tem, ó Pai, aí reservado no céu, para esta pessoa que está me assistindo agora. Deus eterno, sê com cada um, protege os filhos dele, os filhos dela. Deus eterno, dai, Senhor Jesus Cristo, proteção a ele, a proteção a ela, e que ela possa cada vez mais ser despertado por a tua palavra, ser conduzido pela tua palavra. Me ajuda, papai, a estar sempre pregando o teu evangelho, essa palavra tão linda, essa palavra tão tremenda. Eu te agradeço por esse momento tão especial, por a tua palavra ter me despertado e despertado a muito. Te agradeço por tudo, ó Pai, que tem feito hoje, e te agradeço pelo dia de amanhã, que bênção virá sobre a nossa vida. Deus, te agradeço por tudo.
desde agora e para todo sempre. Amém. Até quarta-feira, se Deus nos permitir. E muito obrigado.